Temos aqui a vena jugular interna, carótida primitiva, e no meio delas, esse trio só anda junto, viu? O nervo nemogástrico. Tava aqui bem no meio, ó. Ó, nervo vago. Vago e nemogástrico, viu? São sinônimos, é a mesma coisa. Nervo vago porque ele é um dos maiores nervos do corpo, ele é vago. Que ele desce aí, ó, céfalo-caudal aí. Imagine um nervo que nasce mediante da base do crânio e inerva até o intestino. Viu? Por isso que tinha um professor que ele falava que deveria ser chamado de neumocardiovíscero, porque ele nerva tudo, descendente de tudo. Beleza? Nervo nemogástrico. E as principais, né? A artéria carótida primitiva, aqui que ela começa a se bifurcar e dar suas ramas, e a vena jugular externa, com seus ramos também. Então tá aqui. Paquete vascular do queixo. A artéria carótida comum, essa daqui, antes da sua bifurcação e suas ramas, as ramas andando meio que em cima, entendeu? Vena jugular interna e o décimo par, nervo neumogástrico ou vago. Bom, isso é região esternocleidomastoidea. Ok? Beleza? Agora vamos para a região cervical anterior. Vamos usar o mesmo esquema de estudo, porém, como eu falei no início, região cervical, né, na região cervical anterior vai se dividir em alguns triângulos dentro dessa região. E aqui temos quatro. Vamos ter um triângulo submandibular, um triângulo submentoniano, carotídeo e muscular. Vejam que o nome entrega em que região vai estar esses triângulos. Então, a região cervical anterior, olhando aqui para essa figura de Atlas, ela compreende. Imagine eu aqui, olho para aqui para a câmera, essa região aqui, ó, região cervical anterior, todinho, entendeu? Todinho. E dentro dessa região aqui, tem os triângulos, tá? Temos triângulos. Então, qual o limite da região cervical anterior? A mandíbula, a mandíbula, a mandíbula. Beleza? Beleza. E laterais, nesse caso, ambos músculos esternocleidomastoideus. Então, vai fazer tipo esse rombo assim, sabe? Forma romboidal. Esse rombo aí ficou feio, mas o que eu falei. E dentro dessa região, vários triângulozinhos. Aqui a gente pode ver. Ó, primeiro triângulo. Triângulo submandibular, bem pequenininho. O triângulo submentoniano. Pode ver que os dois superiores, né? Submandibular e submentoniano. Depois teremos aqui um triângulo carotídeo. Esse é importante, mas a gente vai chegar nele. Triângulo carotídeo. E aqui mais embaixo aqui, ó, um triângulo muscular. Por quê? Compreende mais por músculo. Vamos falar de cada um. Mais uma vez o esboçozinho. Desenho esse esboço, viu? Vai ajudar demais. E aqui temos o triângulo submandibular, o triângulo submentoniano, o ocioides aqui, ó, e os dois triângulos correspondentes. Então a gente pode já falar aqui, são dois superiores e dois inferiores aqui, dentro desse grande triângulo. Beleza? Não é difícil não. Vamos lá. Triângulo submandibular. Ora, região submandibular. Então, uma região aí, vista inferior da mandíbula. Assim, ó, vista inferior da mandíbula, né? Vamos delimitar esse triângulo aqui. Bom, o triângulo está invertido aqui a ordem, mas vamos lá, vamos para a base. Vamos para a base. Qual seria a base superior no nosso triângulo? Limite superior, mandíbula. Então seria aqui, ó, a base, mandíbula, né? Beleza. O limite antero, como é a vista inferior? Antero-inferior. Antero-inferior. Olha, tá vendo esse músculozinho aqui, ó? Que ele tem duas ramas, uma rama anterior e uma rama posterior, que vai lá para trás, é o músculo de gástrico. Então, o limite anterior, para ficar mais específico, coloca aí, complementa aí no seu caderninho. Anterior inferior. Anterior inferior, ó.
músculo de gasto. Isso é o limite posterior inferior, o ventro posterior de gasto. Então, fecharia aqui nosso triângulo. Triângulo seria isso aqui. O triângulo feio que eu fiz aqui. Mas seria isso aqui. Esse triângulo aqui. E qual é o contenido dele? Você pode ver que tem um gancho puxando a glândula. O principal maestro aqui é a glândula submandibular. Podemos ver também, não está aqui na diapo, mas eu quero que vocês complementem. Complemente o que eu vou falar aqui, viu? Não tiver no material. Podemos ver que no fundo tem um piso aqui, ó, que é um músculo. E vocês recordem que, estudando região supra-ioideia, temos aqui o vento anterior de Gasco, o tendão, e o vento posterior, tá vendo aqui, ó, o vento posterior de Gasco, e o músculo estiloioideu abre duas patitas para o vento posterior passar. Beleza, podemos ver que o piso da boca é compreendido pelo músculo milioideo. Então, no triângulo submandibular, o piso é esse músculo aqui, ó, milioideo. Ou dois músculos, tanto o milioideu como o ioglosso. Só que o ioglosso é músculo da língua. Então, essa região aqui, a gente demilitou, esboçada aqui. O triângulo seria isso aqui, ó. Beleza? Beleza. Então, glândula submandibular, ó. Olha o gancho que puxou. Submandibular, nervio. Milioideu. Se temos um músculo milioideu aqui, que é esse aqui embaixo, ó, o nervo milioideu deveria ser esse aqui, ó. Hipoglosso, como é bem posterior ao hipoglosso, que é o ioglosso, na verdade. Hipoglosso, né? Ele inerva a língua. Então, é isso aqui, ó. Vai lá para trás. Olha a nossa maestra aqui, artéria facial, a serpenteante, ó, artéria facial. Olha a vena facial, que anda junto. E nódulos linfáticos, tá aqui. Então, vamos ver se eu acertei. Vamos lá, glândula submandibular, viu? Que ela tá tipo arrastada para um lado, arrebatada. O nervo milioideu, nervo hipoglosso, tá vendo? Artéria facial, vena facial e os nódulos, né, linfáticos submandibulares. Tranquilo, isso é o triângulo submandibular. Não tem erro, não. Certo? Agora é o seguinte: triângulo submandibular tem sub-regiões. E uma região, ou triângulo também, se chama triângulo de Pirogolf. Pirogolf. Rapaz, é uma coisinha pequenininha. É muito fácil. Olha, vou mostrar o triângulo Pirogolf aqui. Então, o triângulo Pirogolf é ubicado no triângulo submandibular. Então, temos o triângulo submandibular e nele ainda temos um triângulo, que chama triângulo Pirogolf. E quais são os limites? Besteira. Um limite anterior, um músculo milioideu. O músculo milioideu, meus amigos, é esse músculo aqui, ó. Deveria ser aqui, ó. A listinha tá errada, deveria ser mais aqui, ó. Músculo milioideu. Superior, o hipoglosso, faz aqui, ó, esse arco, hipoglosso. E o inferior, o músculo digástrico. Na verdade, seria o tendão, né? Nem vento anterior, nem posterior. O tendão no músculo digástrico. Fecha esse triângulo. E o contenido seria a artéria lingual, que na verdade alguns livros falam que é vena lingual. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Vamos tentar fechar esse triângulo aqui. Deixa eu ver se a gente pode tentar fechar aqui. A gente vai tentar fechar aqui o triângulo. Ó, ampliar aqui. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, triângulo submandibular. A nossa base seria mandíbula, limite anterior-inferior, vento anterior digástico, e limite posterior, vento posterior digástico. Consegue ver aí? Triângulo submandibular. Beleza? Beleza. Triângulo Pirogolf. Pirogolf foi o cara que descobriu, viu? Geralmente esses nomes próprios são de pessoas que descobrem.
e coloque, batiza o nome da estrutura que descobriu. Nada mais justo, né? Tranquilogolf. Tranquilogolf, seus meninos, é assim. O limite, ó, milioideu, seria essa borda aqui, o milioideu, uma das paredes. Outra parede seria, tá vendo o tendãozinho aqui? O tendão de refração do músculo de gasco? Seria essa outra base aqui. E bem aqui passaria o nervo hipoglosso, engancho. Pegaria a outra base dele. Então deveria ser assim um triângulo. Beleza? Então, submandibular e dentro do submandibular o triângulo pirogolf. Ok? Então vamos voltar aqui. Peraí. Eita. Vamos voltar aqui. Ó, apagar. Ó. Limite anterior. O borde do músculo milioideu. Superior, o hipoglosso, passando por cima. E o inferior seria o tendão do digástrico. Aqui está só como músculo digástrico, mas esse tendãozinho aqui formaria o triângulo de Pirogolf. E o contenido seria a artéria lingual, que passa lá por fundo, só que ela está meio profunda, a artéria lingual, e juntamente com suas venas satélites linguais. Beleza? Beleza, seguimos. Vamos lá, passar aqui. Então, triângulo submandibular. Foi. Próximo triângulo, triângulo submentoniano. E vemos que dentro do triângulo submandibular temos outro triângulo aqui, que se chama triângulo de Pirogolf. Beleza? Ok. Vamos lá. Triângulo submentoniano. Tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Submentoniano. Limites inferiores. Temos como base o ocioides. Beleza, tranquilo. Limite superior, a ponta do queixo, né? A mandíbula. E lateral, o ventre lateral, ventre lateral do nosso músculo de gástrico. Forma um triângulo. Fiz aqui essa região aqui do triângulo, né? Submentoniano. Mais uma vez aqui seria a ponta do queixo como a base, laterais aqui, ventre anterior de gástrico, e outra base aqui do triângulo seria isso aqui, ó, o ocioides. Beleza? Beleza, esse triângulo submentoniano. Qual o conteúdo dele? Pequenas venas que confluem para formar a vena jugular anterior. Então, um dos troncos de veias que forma a vena jugular anterior começa aí nessa região. E nódulos linfáticos submentonianos. Tranquilo, triângulo submentoniano é isso aí. Não tem muito o que falar muito dele, não. Certo? Só que é o seguinte, vamos agora falar do triângulo carotídeo. Então, os dois triângulos superiores já foi falado, né? Triângulo submandibular e triângulo submentoniano. Agora, triângulo carotídeo, esse é importante. Esse é importante. Já começa a desconfiar por quê? Triângulo carotídeo, né? Artéria carótida. Esse é importante também. Não é que os demais não sejam importantes, mas esse é importante. Muito importante. Triângulo carotídeo, ele aqui, todo bonitão. Olha, olha o limite dele superior aqui, ó. O limite dele superior, ó, vem. Isso aqui tem um vento anterior de gástrico, vento posterior de gástrico. Mais uma vez, ó. Uf. Vento superior de gástrico. Ventre superior, na verdade, limite superior, ventre posterior de gástrico. A parede dele, digamos, anterior, tá vendo esse músculo aqui, ó, que vai lá para trás, é um homeoideu, né? Seria o fascículo superior do homeoideu, ó. E sua parede posterior, ó, o borde, sempre precisamente, né? O borde anterior do músculo esternocleidomastoideu. Aí forma esse grande triângulo aqui. Bora ver os limites. Aqui é dividido com um limite interno, porque o homeoideu está interno, né? Bem, não é superficial, não. Então, ventre superior do músculo homeoideu, que é esse ventre aqui, ó. Beleza? Lateral, ele colocou como o músculo esternocleidomastoideu. Quer ser mais preciso? Ó, borde anterior do músculo esternocleidomastoideu. Vocês complementem aí, viu?
no livrinho. E superior está aqui o ventre posterior de gasto. Então, tendo esses limites, qual seria o contenido desse triângulo? Triângulo carotídeo, artérias carótidas, venas jugulares, no caso, vena jugular interna, né? e, e algumas estruturas nervosas. Então, vamos lá. Mais uma vez, uma visão diferente, uma visão lateral esquerda, pode dizer? Certo. Temos aqui a artéria carótida comum e sob bifurcação. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Pá, deu zoom. Vamos dividir aqui como base. Ventre anterior de gástrico, tendão. Ó, aqui é o músculo estiloideu, não confundir. Abre duas patitas, passa o ventre posterior de gástrico. Então, temos aqui já o nosso limite superior. Ventre posterior de gástrico, ok? Ao outro, o músculo esternocleidomastoideu, né? O bolo aqui anterior, para ser mais específico. E aqui seria o homoioideu. Ele fazia essa voltinha. Tá cortado, ó, tá vendo? Tá cortado. Cortou aqui. E aí, ó, todo o contenido aí do triângulo carotídeo. Vena, no caso, a vena jugular interna, carótida primitiva e sob bifurcação. Ela se bifurcou aqui, a carótida externa e a interna. Certo? Então, carótida comum e sob bifurcação. E duas estruturas importantíssimas que vamos abordar na próxima diapositiva, que é o seno carotídeo e o glômus carotídeo. Essas estruturas compreendem aqui na região aqui da carótida comum, bem na sua bifurcação. Beleza. Jugular interna, tá aqui, ó. Não confundir jugular externa e externa, viu? Bem pegada ao músculo esternocleidomastoideu. E a interna tá profunda a ele. Nervo vago, que tá aqui no meio. Asa cervical, que forma o plexo cervical, né? Asa cervical, acho que seria isso aqui. E nódulos cervicais profundos, que não estão aqui. Vamos lá. Seno carotídeo, couro carotídeo ou glômus carotídeo. O que é isso? Ó, primeiramente, essa região é uma das regiões que toma o pulso. Das demais regiões que tomam o pulso. Por exemplo, não tem em membros superiores, antebraço, canal do pulso. Radial. Viu? Radial. Então, tomamos o pulso aí. Tomamos o pulso aqui também na região, né, das carótidas. Ambos dedos aqui, laterais, você vai sentir a artéria pulsar. E aqui eles chamam de a artéria latir. Só que é o seguinte, nessa região, encontramos essas duas estruturas aqui, seno carotídeo e corpo carotídeo, ou glômus carotídeo. O que são? São duas estruturas diferentes, viu? É um macrocoscópio, elas se vê, porém elas são bem, as estruturas que compreendem elas são bem microscópicas, por exemplo. São estruturas dentro desse complexo é, de vascular, só que elas são irrigadas também. Elas têm, irrigadas não, elas são inervadas também, por exemplo. O que eu quero que vocês saibam aqui, porque isso aqui é mais fisiologia, entendeu? Mas conhecimento nunca é demais. Tanto o seno carotídeo como o corpo carotídeo são duas estruturas importantes no que corresponde a regular a pressão arterial. Ou são sensores. Por exemplo, o seno carotídeo, ele é um baroreceptor. O glômus carotídeo já é um quimiorreceptor. Ó, seno carotídeo, a função dele é detectar variações da pressão arterial. Se a pressão está muito alta, está muito baixa, ele vai enviar informação através dos seus afluentes ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central, a informação sobe via aferente e descende via aferente para que as outras estruturas que regulam a pressão arterial possam intervir, aumentando essa pressão ou diminuindo, dependendo da informação que suba, que chega, entendeu? Então, sendo carotídeo, a função é detecta a variação da pressão arterial
é um baroreceptor, e o reflexo é isso aí. A resposta seria aumentar a frequência cardíaca ou diminuir a frequência cardíaca, via o sistema nervoso central. E pode ver que ele está mais relacionado, ó, tem aqui a carota primitiva comum, ela vai se bifurcar bem e está mais localizado na carota interna. Bem na primeira porção da carota interna, quando ela vai ser carota interna propriamente dita. Beleza? Beleza. Já o glômus carotídeo, que aqui o desenho já coloca como bem relacionado à carota externa, mas o glômus carotídeo é um pouquinho mais baixo, viu? Ele é mais aqui, ó. Porque ele é bem antes mesmo, bem na bifurcação, mais ou menos aqui. Mas no desenho tá aqui, ó. Bom, o glômus carotídeo, ele já é um quimiorreceptor. Então, a parte química, ele é mais sensível à estrutura, detecta alteração na composição química do sangue arterial, entendeu? Do sangue arterial. Como é que tá os níveis de oxigênio? CO2? Como é que tá o pH? Então, o sangue carotídeo, estrutura que é um baroreceptor e ela está atenta a câmbios da pressão arterial. E o glômus carotídeo a câmbios na composição química do sangue. Se está numa situação de hipóxia, né, que não tem oxígeno, como é que está a concentração de oxígeno na corrente sanguínea? CO2 também, um aumento de CO2. O pH, no caso, o pH sanguíneo, vocês vão ver que tem dois estadios, né? Acidêmico ou alcalêmico. Então, essas estruturas são importantíssimas. Sem elas, a gente não vive, não. Entendeu? Se dá um pane aí, uma das primeiras estruturas a acessar essas coisas são elas. E o reflexo de resposta do corpo carotídeo, ou glômus carotídeo, é isso aí. Ele vai estimular o centro da respiração. É outra coisa. Aí isso é massa em fisiologia. Mas beleza. Aprenda pelo menos isso aí. Anotem aí, viu? De novo, seno carotídeo, receptor, função sensa os aumentos de pressão arterial ou descenso da pressão arterial, e o reflexo, a resposta dela é aumentando ou diminuindo a frequência cardíaca e, consequentemente, a pressão arterial. E está mais vinculada na carota primitiva, na verdade, na carota interna aqui, ó. Glômus carotídeo, quimio-receptor. Detecta alterações químicas no sangue, né? O aumento do pH ou diminuição do pH, o aumento ou diminuição do CO2, o aumento ou diminuição do oxígeno. E a resposta dele é estimular o sistema respiratório para que aumente a ventilação pulmonar e assim, tiver diante de uma hipóxia, entendeu? Enfim, aprenda que eles existem, estão aí e essa é a principal diferença entre eles. E que aí pode também tomar o pulso, viu? A carota primitiva. Outro detalhe a mais, outro detalhe a mais. Nunca é demais, um detalhe a mais, né? Se chegarmos a apertar demais os dois, um, a gente já chega. Um se pode apertar, mas se apertar os dois aqui, a gente desliga. Pode dizer que desliga a tomada, né? A gente desmaia, viu? Isso em medicina a gente chama reflexo vasovagal. Aqui a gente pode dar um reset no corpo aqui, entendeu? Em um estrangulamento, mata-leão, guilhotina, né? Quando o oponente aplica o golpe, pressiona essas estruturas. O que faz desmaiar é a pressão dessas estruturas aí, viu? Dá um reflexo vasovagal e você desmaia. É perigoso, porque reseta. Reseta mesmo. Se demorar muito, você fica com sequela. Beleza? Beleza. Bom, temos esse camarada aqui, Triângulo de Becklard. E ele é um dos triângulos que está dentro do triângulo carotídeo. Puxa, passei foi por cima do nome. Triângulo carotídeo. Então, quais são os limites do triângulo Becklard? Anterior, vento posterior de gasto. Então, vento anterior, vento posterior. Então, seria aqui, ó. Qual o limite posterior? Bordo posterior do músculo ilioglosso. Aqui o músculo ilioglosso não está desenhado, mas seria, isso aqui é anterior, seria bem profundo, seria algo aqui, ó, seria lá atrás, não está aqui.
E o limite inferior, a asta maior do osso ióide. Então deveria estar aqui esse músculo grosso para fechar as três, né? Os três cantos, né? As três paredes de um triângulo que conformam um triângulo. E qual o conteúdo? Venas linguais. Aí sim, ó, que é a vena lingual aqui, ó. Tá aqui, ó. Triângulo Beccari. Seria aqui, ó, para fechar o triângulo. Alguns triângulos aqui, minha gente, tem que ter um pouquinho de imaginação, né? Um pouquinho de imaginação. Beleza. Vamos lá. Triângulo Farabeuf. Farabeuf. O triângulo, pode ver um pouquinho mais superior. Os limites dele aqui, como o limite interno aqui, digamos aqui, ó, o borre anterior aqui, ó, a vena jugular interna. Um dos seus ramos, que é o ramo tronco tirolingo facial. Tirolingo facial é a estrutura que ela envia. Um tronco tiroideiro superior. Isso é venoso, viu? Língua, facial, que é venoso. Então, ó, artéria jugular interna, tronco tirolingo facial e ó, o hipoglossosão em forma de asa, tá? Tipo, como limite superior. Triângulo Farabeuf. E vocês podem ver que lá profunda ele, a nossa carótida, a bifurcação dela, profundo. Contenido, bifurcação da artéria carótida. Ok? Então, recapitulando aqui, dentro do triângulo carotídeo, vamos ter o continente dele bacaninha. Essas estruturas assim que a gente falou que o corpo e o seno carotídeo, ok. E vamos ter o triângulo pecário, que é esse triângulo aqui. E um pouquinho em cima aqui, ó, seria o Farabeuf, ó. Vena jugular, tronco tiro, língua facial e o hipoglosso. Olha o tamanhozinho que seria o Farabeuf nessa estrutura aqui. Aqui é o becário, viu? Aqui embaixo. Eu estou esboçando esse triângulo nesse desenho, para vocês terem noção. Certo? Não confundir, não. Então, são dois triângulos, tanto o Descartes como o Farabeuf, região carotídea. Esse é triângulo carotídeo. Então, triângulos com seus subtriângulos. E vão anotando aí, viu? Vou falar aqui. Bom, triângulo carotídeo já foi. Triângulo muscular. Vamos lá. Triângulo muscular, não tem muito o que falar, não. É bem triângulo. É bem triângulo, ó. É bem tranquilo. É comprido por músculos. Limite lateral, ambos externos mastoideu, porque ele é aqui, ó. Ambos externos mastoideu, esse de um lado, ó, e do outro. Superior, aqui ele coloca um vento superior do músculo homoioideu. Aqui, ó. O triângulo seria isso aqui, ó. E o contenido dos músculos infraioideus. Quais? Acho que todos, né? Acho que todos. Só que o triângulo muscular ele não é tão. O que é importante no triângulo muscular é esse outro triângulozinho que chama triângulo Sidlow, que foi já mencionado nos músculos, né, infraioideus, que é essa estruturazinha aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó. Essa estruturazinha aqui, ó, forma um triângulo, viu? Ubicado no triângulo muscular. Limites inferior à clavícula, beleza. No caso, uma parede medial, a external do esternocleidomastoideu. Beleza, aqui, ó. O manorro external do esternocleidomastoideu. E lateral, a clavícula. E forma esse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Contenido, vena jugular interna. É aqui, minha gente, que, como importância, se acende a uma via, no caso, acesso venoso central. Aqui colocamos um catéter para acender a vena jugular interna aqui, ó. Para virar como via. Para medicação e tudo. Beleza? Beleza, tranquilo, não tem muito o que falar, não. É isso mesmo. Importância se palpa os dois ácidos do músculo, no caso o ácido external e clavicular.
para pulsionar, forma de dedo assim, ó, e pulsiona a vena jugular interna, no caso, para a obtenção da via central. Beleza, agora vamos para os triângulos posteriores, os ambos posteriores, o triângulo hospital e o supraclavicular. Esse hospital, ele, algumas bibliografias, né, meio que combinam ele como a região cervical lateral. Aí tem que ver a bibliografia e como a cátedra de cada um vai abordar isso aí. Mas vamos dar aqui, triângulo hospital. Então, compreende todo o triângulo posterior aqui, ó, que divide o triângulo hospital e o triângulo aqui que a gente fala, né, supraclavicular. Mas ele é isso aqui, ó, triângulo hospital. Quais são os limites? Ó, a gente já pode dizer, o limite inferior dele seria, né, o ventre inferior do músculo homoioideu, né, aquele músculo do inferior que vai lá para trás, homoioideu. O limite anterior, o bordo posterior do esternocleidomastoideu, anterior que é do mastodeu, e posterior, ó, esse músculo aqui atrás aqui, ó, que é o nosso trapézio, forma esse triângulo hospital. E qual o contenido dele? Muita coisa, muita coisa. Tá aqui, ó, vena jugular externa, que ela passa por aqui, que ela passa por cima do esternocleidomastoideu, então ela deve passar por aqui. Aí a artéria cervical transversa, ramos posteriores do plexo cervical, que isso é de superficial profundo, né? Além de pele, fáscia, nervo acessório, tronco do plexo braquial e nós linfáticos. Ele é bem profundo. Sem falar da estrutura dos músculos. Se profundizar mais, vai bater nos músculos pré-vertebrados do queixo. É um triângulo também que é muito importante com respeito aos outros. Não é tão importante assim, não. Mas tá aí, viu? Tá aí. E por último, o triângulo supraclavicular, ou omoclavicular. Logo abaixo. A gente olhar aqui, ó. Pegando como base limite superior homoioideu, limite inferior clavícula e limite anterior, ó, o borde anterior do músculo esternocleidomastoideu, no caso o aço clavicular. Olha o triângulo aqui, ó. Beleza? Então tá aqui. Limites. Músculo esternocleidomastoideu anterior, na verdade, é o aço supraclavicular, mais específico. Limite superior, o vente inferior do músculo homoioideu e inferior à clavícula. Tá ele aqui, ó. Clavicular. Contenido. Aquela coisa, aquele mesmo esquema. Pele, face, profundo. Aqui fala, seria artéria subclávia, sua terceira porção. E sua satélite, vena subclávia. A gente vai ver outro preparado aí, a gente consegue encontrar nódulos linfáticos supraclaviculares e artéria supraescapular. É o seguinte, vocês passando por essa estrutura aqui, perceba que também ela tem um nome fossa supraclavicular. Isso corresponde ao estudo que eles falam em anatomia de superfície. A estrutura que eu vejo superficialmente, fossa supraclavicular. Só que uma coisa, essa fossa é que nem é como a gente comparar a região axilar e dentro da região axilar tem a fossa axilar. Aqui seria também mais ou menos isso aí, sinônimo. Temos aí a fossa supraclavicular, na anatomia de superfície, só que em suma completa é um triângulo supraclavicular com seus limites e o contenido. E aqui está a região supraclavicular, que abrange como um todo. O que ele fez aqui? Vamos cortar aqui, né? Corta aqui o homoioideu e olha para cá. Aí abrange todo esse triângulo de forma maior. Pega aqui, ó, dedo, bora aqui, aqui ó, um pedacinho do trapézio, esternocleidomastoideu e a base aqui da clavícula. Olha o triângulo como todo aqui, região supraclavicular. E aqui é a mesma coisa. Anterior, músculo esternocleidomastoideu, posterior trapézio, inferior à clavícula. E o contenido, estruturazinha a mais. Nervo espinal, essa pleura apical, minha gente, pleura apical, é uma estrutura que envolve os pulmões.
e a porção apical do pulmão vai até aqui, ó. Se eu expiro, vai até aqui. Tá aí porque quis, quis complementar todo o contenido, né? Não vamos chegar a encontrar, mas vamos estar atento que pode alcançar esse estudo também, pleno apical. Não se importa com isso agora, que isso vocês vão ver quando estudar a questão de respiratório. Mas aqui a gente pode ver plexo braquial, os troncos aqui do plexo braquial, a vena subclavicular, a artéria subclavicular e o nervo frênico. Vamos para o desenho aqui, que esse desenho tá tudo misturado. Aí mais bonito, né? Região supraclavicular de novo, ó. Base, clavícula. O externo, pleito que foi cortado, ó. E aqui tem a base aqui do nosso trapézio. Então é tudo isso aí. Aí sim, aí pode dizer que tá por aqui perdido o nervo espinal, pleurapical, enfim. Plexo braquial, os troncos, tá aqui, ó. Os troncos. A vena subliminar devia estar passando por aqui, a vena subliminar também e o nervo frênico por aqui. Porque aqui, ó, se a gente for ver, de profundo, temos aqui os dois escalenos, escaleno anterior e posterior. Olha o nervo frênico passando pelo escaleno anterior. Olha o músculo omoioideu aqui, ó. Beleza? Então, seria a região supraclavicular. E uma vez mais, uma vista anterior do queixo, aí dá para ver todas as vistas do queixo. Aqui a gente dá para brincar demais. Ó, a glândula tireoides aqui, os grandes vasos, tanto venoso como arterial, vena jugular, na verdade, vena jugular artéria, né? Subclávio, né? Subclávio aqui, ó. E é isso, gente. Isso seria estruturas, o contenido da região supraclavicular. Bom, aqui, se eu não me engano, é o último slide. Espero que vocês tenham compreendido como, de forma de revisão, desenha aquele esboço, desenha um esboçozinho de cada triângulo, anota cada limite e cada conteúdo. E qualquer dúvida, voltem para a aula de queixo, que com essa aula de queixo, olha a aula de queixo, olha para a região de topografia de queixo, e agora depois vamos ver a aula de vascular, vai fechar todo o conhecimento de queixo, viu? Pois beleza, aquele abraço, bons estudos.